Meu amigo vascaíno, o dia quarta-feira começa aí agitado, repleto aí de novidades. O Vasco da Gama encaminha a contratação aí de um volante e busca um meio-campista. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama e o amistoso aí que teremos entre Vasco da Gama e América Mineiro no próximo sábado no estádio de São Januário. Eu peço a você colocar bastante atenção no que a gente vai falar, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Com responsabilidade, sem maquiagem, sem sacanagem, a gente vai passar aqui as notícias do Vasco da Gama. E coloquem atenção aí, porque a gente deverá ter jogadores saindo do Vasco da Gama também. Tem jogador chegando, mas tem jogador saindo, certo? Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o jogo treino, pessoal. Jogo que é importante aí para a preparação do Vasco da Gama, que vai estrear no dia 13 contra a equipe do Grêmio aí no Campeonato Brasileiro. E o seguinte, esse amistoso contra o América Mineiro vai ser muito mais difícil do que foi o jogo último contra a equipe do Volta Redonda, onde o Vasco da Gama demonstrou muitas dificuldades aí para vencer a equipe da Cidade do Aço. O Ramon Dias terá a última oportunidade para poder fazer o jogo treino aí, o último jogo treino antes do início do Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias tem treinado aí um esquema de 3 zagueiros, né? E aprimorando aí a parte tática, técnica e física dos atletas vascaínos, certo? Então, sorte aí, o Vasco está treinando nesse momento lá no CT Moacir Barbosa. O treinamento hoje é em tempo integral. O Vasco treina até a hora do almoço, depois tem ali 4 horas ali de descanso e vai na parte da tarde de novo para treinamento. Bom, o seguinte, falar aqui também sobre o diretor executivo de futebol, porque o Vasco bateu em várias portas aí e não conseguiu fazer o anúncio aí do diretor executivo de futebol. A tendência é que nessa mini janela, aí já são 11 dias sem um diretor executivo de futebol, que a gente tenha aí tanto o Ramon Dias como o Lúcio Barbosa trabalhando na frente aí de linha para fazer contratações, tá? No momento, o Vasco não tem negociação avançada com nenhum diretor executivo de futebol. O Vasco pode anunciar quando der meio-dia, 1 hora da tarde? Pode, mas a realidade aqui, o horário aqui que a gente está fazendo o vídeo, não tem nada acertado. Bom, vamos falar aqui sobre a situação de reforço. Por quê? O Vasco trabalha aí com várias carências aí e oportunidades de mercado. A gente sabe que a 777 está lisa, que a 777 não tem dinheiro para poder contratar. Então, o Vasco está ligado aí nas oportunidades chamadas de mercado nessa janela doméstica. Acho que o Vasco está cometendo um equívoco. Por quê? O Ramon Dias entende que a principal posição é a posição de volante. Eu entendo que o Vasco precisa de jogador de lado de campo. O Vasco, com o Serginho Kosovo, com o Rossi, com o David, vai passar vergonha no Campeonato Brasileiro, tá? A gente tem só um jogador que é o Adson. Então é o seguinte, a prioridade do Vasco deveria ser um jogador de lado de campo.
Mas o Ramon Dias entende aí que precisa de um meia e olha também, principalmente para a situação de um volante. Vamos lá. Vamos falar aqui primeiro sobre a situação do meio, porque o Vasco trabalha aí com três possibilidades aí. Primeiro é o Depena, tá? É um desejo antigo da 777 Partners, tá? A 777 Partners tem interesse sim no Carlos Depena, mas ela não quer colocar dinheiro aí na negociação envolvendo o Depena, perfeito? Ou seja, apesar do interesse, o Depena não seria uma prioridade aí para 777 em termos de gastar dinheiro. A gente está colocando aqui com fonte, tá? O Vasco tem interesse aí em Carlos Depena, mas jogador não é prioridade. A 777 quer fazer essa negociação aí sem custos, tá? Como diz aqui a matéria. Bom, a gente também fala aí sobre o jogador Martim Benítez, tá? O nome do Benítez que surgiu aí nas últimas horas com mais força no Vasco da Gama. O empresário do Benítez falou que ele tem interesse de voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama, o empresário dele, o Castellanos, né? Então, o seguinte, mas o Vasco precisaria desembolsar ali cerca de 7 milhões ali de reais para poder contar com o Benítez. Por isso a gente acha que é pouco provável. Benítez que tem contrato ali com o América Mineiro até dezembro de 2025. O jogador só seria transferido por intermédio aí de pagamento de compra, certo? O empréstimo está descartado. Terceira opção é o Bill, estava no Nova Iguaçu, né? O Bill, que pertence ao futebol ucraniano aí, corre por trás dessa situação. Agora, nas últimas horas aí, a gente teve um avanço muito grande e o Vasco caminhou o acerto com o volante. Mas deixa eu explicar aqui para vocês a situação. A prioridade era o Marlon Freitas, era a prioridade. O Vasco colocou ontem uma proposta aí, segundo a Rádio Itatiaia, de 16 milhões aí para o Botafogo. O Botafogo teria rechaçado essa proposta. O Marlon Freitas, nesse momento, está concentrado, vai jogar o jogo como titular, ele barrou o Tietê, né? Ele vai jogar como titular no jogo aí contra o Júlio Barranquilla. Então é muito difícil, tá? Ele é titular. O Botafogo está em duas frentes aí, que é a Copa do Brasil, que vai começar agora, a terceira fase, e também a Libertadores das Américas. É difícil do Marlon Freitas vir. Perfeito? É essa situação de mercado. O Vasco buscou alternativas. E dentro dessas alternativas aí, havia surgido o nome do Kaique, né? Porém, a situação não foi para frente. Hoje, o jogador que a gente tem encaminhado aí é o Martinez, tá? O Martinez avançou nas negociações nas últimas horas com o Vasco da Gama. O Vasco faria uma proposta na casa de 2 milhões, a proposta foi feita na casa de 2 milhões aí, e o América Mineiro, que possibilitou essa contratação, é que o jogador está insatisfeito e o América Mineiro aceitou fazer um parcelamento aí de Casas Bahia, de colocar em 3 vezes aí este negócio com o Marlon, tá? Então, ontem, com o Martinez, tá? Com o Martinez. Então, ontem, a gente teve essa informação vinda que o Martinez queria vir jogar no Vasco da Gama, perfeito? Só para atualizar para vocês, tá? E hoje a gente teve um avanço substancial aí na chegada desse jogador. A gente não vai cravar aqui 100%, porque, embora os moldes da negociação já esteja feito já,
2 milhões ali, dando para poder parcelar. A gente já viu a 777 dando para trás em vários momentos aí com relação a colocar dinheiro na mesa para a contratação. Perfeito? Então, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá, né? Bom jogador o Martinez aí, né? Mas para mim não é primeiro volante. Joga na posição que joga o Sforza e também o nosso Galdante. Beleza? Tamo junto. Valeu.